inicia-se o tratamento pela TCC clássica para ir para a terapia dos esquemas, certo? Quando fazer esta transição? Achei essa pergunta bem interessante, né? Quando você deixa da TCC para entrar direto no esquema? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que vai variar muito de caso a caso. A gente vai entender qual é o tipo de paciente que a gente vai estar trabalhando. Por exemplo, eu posso trabalhar com TCC num trabalho inicial quando eu vou trabalhar com algum paciente que tenha normalmente um transtorno de eixo 1, o antigo DSM-4-TR. Se eu pegar um paciente com um transtorno de personalidade borderline, ou um transtorno de personalidade, ou questões mais caracteriológicas, talvez eu já comece desde o início da terapia com a terapia de esquema, não esquecendo que a terapia de esquema ela é uma terapia cognitivo-comportamental. Mas eu também posso trabalhar, por exemplo, a terapia do esquema no momento posterior, quando eu estou trabalhando com outras psicopatologias. Eu posso trabalhar, por exemplo, com um paciente que tem um transtorno obsessivo-compulsivo e depois eu fazer exposição, prevenção de resposta. Eu posso trabalhar também com esquemas que vão estar ali, que provavelmente trabalham com essa personalidade desse paciente para poder fazer isso. Mas é importante que a gente saiba, quando a gente está trabalhando normalmente com o eixo 1, existem protocolos que vão ser mais eficientes e vão consumir menos tempo e vão trazer resultados muito positivos. Se a gente for trabalhar, por exemplo, com um paciente com transtorno de humor bipolar, eu vou ter que trabalhar com terapia cognitivo-comportamental clássica, psicofarmacologia, trabalhar a questão da regulação do humor e do próprio registro do humor e trabalhar essa eutimia e a própria adesão ao tratamento para depois eu poder trabalhar com a terapia do esquema. Então, essa transição ela vai também estar andando junto com o tratamento. Mas, se eu tiver pacientes que vão ir para um outro eixo de terapia, de questões mais caracteriológicas ou de transtorno de personalidade, normalmente eu posso já começar com a terapia do esquema. E só complementando rapidamente, um outro aspecto importante que a gente utiliza para fazer uma diferenciação é que o nosso raciocínio inicial é, se eu posso utilizar a TCC tradicional, que tem, de modo geral, uma limitação temporal menor, ou seja, ela é mais limitada no tempo, e ela tem um menor desgaste emocional para o paciente, nós vamos utilizar ela. Entretanto, a terapia do esquema, ela é fundamental quando as questões não são problemas específicos, ou seja, não é uma questão relacionada a uma resolução de problemas específicos, mas sim a um padrão de funcionamento histórico, né? Ou seja, quando, na verdade, o que nós temos que ajudar o paciente a reverter é um padrão disfuncional que já vem de muito tempo. E, portanto, nós temos que fazer acionamentos emocionais desse paciente e ajudar o paciente a se dar conta que esse padrão ele foi adaptativo no passado, mas que no momento presente ele não está sendo adaptativo. E, a partir disso, então, utilizar os recursos todos que a terapia do esquema nos apresenta. Porque também, só para complementar e finalizar, eu acho essa pergunta, também tem um aspecto de muitas vezes a gente vai estar trabalhando com pacientes com a terapia cognitivo-comportamental e está tendo alguns ganhos, mas eles vão poder dizer, eu percebo a minha distorção cognitiva, eu consigo ter fazer o pensamento alternativo, mas eu ainda sinto isso. E quando esses pacientes eles ainda têm essa questão emocional do sentimento atrelado à situação, aí talvez seja começa a tocar uma sirenezinha para nós de, bom, talvez aí é uma questão que talvez eu tenha que trabalhar mais com uma terapia do esquema, um aspecto mais emocional e não só racional, que também é um dos focos principais da terapia cognitivo-comportamental. Perfeito. E durante a resposta do Leonardo, você já respondeu aqui a pergunta do Damiel dos Santos, que estava aqui no nosso chat aqui, né? A terapia do esquema pode ser aplicada aos transtornos do eixo 1, né? Com certeza, e cada vez mais está sendo aplicado, mas assim, aplicado prioritariamente quando são transtornos do eixo 1, mas que são refratários, ou seja, que já se usou a TCC tradicional ou outra abordagem e os resultados não foram tão interessantes, né? Ou também se utiliza como uma segunda etapa para garantir uma eficiência maior dos ganhos terapêuticos, porque como o Leonardo deu um exemplo ali, num transtorno de ansiedade, nós vamos usar principalmente as técnicas de inoculação de estresse, que é a estratégia principal que se utiliza e que está comprovado para esses pacientes. Entretanto, se sabe que ajudar o paciente a se dar conta dos seus esquemas de vulnerabilidade à catástrofe ou vulnerabilidade à doença e dano, faz com que eles consigam ter um automonitoramento melhor
e que garante que o ganho terapêutico da TCC tradicional se mantenha por mais tempo, que é um dos grandes objetivos hoje, uma das linhas de pesquisa mais importantes das TCCs como um todo hoje, é a eficiência, ou seja, a durabilidade dos ganhos terapêuticos. Muito bom. Tem um comentário aqui, viu, Ricardo, da Tainá Dressel. Quando a gente falou aí do livro do Jung, né, do Reinvente, foi o primeiro livro de terapia do esquema que eu adquiri, gosto muito. Então, Tainá, aqui agradeço ao Ricardo Weiner, foi ele que possibilitou o nosso contato com o Jung, que, aliás, né, aqui uma fofoca de bastidor, quando o Jung veio para o Congresso em Gramado, promovido pela Weiner, tinha toda uma mítica, né, não, porque, olha, só vai autografar 30 livros e não sei o quê. Aí fizemos todo um esquema lá para dar os livros, ganhar autógrafo. De repente, não, olha, você vai ter lá 30 segundos para ir lá fazer a foto com ele, porque ele está... Bom, no final das contas, o Jung ficou, sei lá, horas durante os 2 dias de congresso autografando o livro na maior simpatia, né? Aí o pessoal até veio tirar onda. Pô, mas você falou que ele nem ia autografar, não sei o quê, tá lá, tinha uma fila com 200 pessoas. Ele gostou muito do público, ele ficou muito sensibilizado pelo carinho do público, né? Que impressionante, né? Foi peculiar, foi algo muito diferente, até pensando nos outros eventos internacionais, já conviveu com o Jung, foi algo assim espetacular, de verdade. Bacana, a gente fica feliz em ter podido proporcionar isso, né, Ricardo? Porque o livro estava parado há, sei lá, 20 anos, nem sei quanto tempo, ninguém nunca tinha feito essa tradução e essa parceria possibilitou que muita gente hoje esteja definitivamente reinventando sua vida, graças a Deus, né? E estamos precisando, em função dessa pandemia aí, muita gente vai ter que se reinventar, vai ter que sair do zero, porque o mundo virou de ponta cabeça. Aliás, a nossa próxima pergunta tem a ver com isso, mas antes de fazer a pergunta, você que está nos assistindo aí, está gostando da entrevista? Já conhecia? O Ricardo já conhecia, mas já conhecia o Leonardo? Manda bem, Leonardo. Aí, ó, filho de peixe, neto de peixe, peixe também viu? O pessoal às vezes tem aquele preconceito, não, porque é filho, não. Vem bom também. E, Ricardo, se cuidem que pode ficar melhor, hein? Tomara. É o que se espera. Ó, a molecada hoje está rápida. Mas vamos lá, se está gostando da entrevista, então compartilha esse link, né? E não se esquece de quem está no YouTube aí, botar o sininho, dar o like, aquelas coisas que você sabe lá, curtir o canal, se inscrever. Uma pergunta, então, olha aqui, veio uma pergunta. Vocês falaram do eixo 1, né? O Leonardo falou do eixo 1, e aí o Murilo Peluso, né, fez a pergunta: há um transtorno específico do eixo 2, onde a terapia de esquema apresente uma melhor eficácia? O que a gente vai ter de evidências na literatura sobre trabalhando com transtorno de personalidade? A gente vai ter um maior número de evidência clínica para o trabalho com a terapia do esquema, para o transtorno de personalidade borderline. A gente vai ter não só para o tratamento individual, como também o tratamento em grupo da terapia do esquema para o transtorno de personalidade borderline. A gente também vai ter outras evidências importantes para o transtorno de personalidade narcisista e outros transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Mas se a gente tivesse que dizer onde tem um maior campo de evidência da terapia do esquema, para o transtorno de personalidade borderline, que também tem até estudos comparativos com a DBT, mostrando alguns pontos positivos da DBT e outros pontos positivos da terapia do esquema. Importante salientar que o próprio Jung fala que no início da terapia do esquema, quando a gente está trabalhando com pacientes borderline, o primeiro passo, antes até de uma vinculação maior, é a questão da estabilização desse paciente. Muitas vezes, para estabilizar esse paciente, a gente vai utilizar das técnicas da terapia comportamental dialética. Então, também é importante a gente falar que, por mais que sejam linhas diferentes, a gente ainda pode utilizar das técnicas em alguns momentinhos. Mas aproveitando, embora, com certeza, as maiores evidências que nós temos em termos de eficiência e eficácia, seja para o transtorno borderline e para o transtorno narcisista, mas também para alguns, também confirmado para transtornos do cluster C, ou seja, obsessivo-compulsivo, dependente e até evitativo, que é um paciente muito complexo, nós temos estudos muito
otimistas, estudos muito inspiradores, por exemplo, para transtornos que até bem pouco tempo atrás se consideraria completamente intratável, como são os casos para transtorno antissocial e, em especial, para transtorno psicopático de personalidade, que era considerado um transtorno incurável. Os trabalhos do David Bernstein, dentro de instituições penais holandesas, têm resultados impressionantes, né, que abre uma porta para a psicologia forense, né, e para a reabilitação de quadros de violadores da lei incríveis. E é até importante a gente falar, né? Por mais que seja essa questão do eixo 2, a gente vai ver que muitos pacientes que vão chegar com transtornos do eixo 1 vão ter comorbidades com o eixo 2. E a gente vai ver, em especial, por exemplo, transtornos alimentares, que a comorbidade de eixo 2 com um transtorno alimentar chega a 52%. Então a gente vai ver que mais ou menos metade da população de transtorno alimentar vai ter algum transtorno de personalidade, e é algo que a gente vai ter que endereçar durante o tratamento. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!